Olá pessoal, esse vídeo tem por objetivo comentar 2 vídeos do Padre Duarte Lara e quero somar esses 2 vídeos dele, esse raciocínio dele, um comentário de Monsenhor de Laussos no livro que eu já tô lendo, vocês já sabem, tô apaixonada, Conjuração Anticristã. Vamos começar pedindo a proteção da Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhora nossa, advogada nossa, reconciliai-nos com vosso Filho, recomendai-nos a vosso Filho, apresentai-nos a vosso Filho. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São 2 vídeos, um deles ele publicou hoje, como disse. Padre Duarte Lara é um padre exorcista, tá? Tem essa vocação agregada à vocação do padre Gabriele Amorth, que é um dos maiores exorcistas que o Vaticano já teve, é falecido há pouco tempo. E ele foi discípulo do Gabriele, aprendeu o ofício do exorcismo, né? Um grande dom muito elevado e infelizmente hoje em dia pouco procurado pelos nossos sacerdotes, né? Até pelo falso valor que se dá à ação do demônio no mundo, eu acho, sabe? Eu acho que a nossa igreja tem essa dificuldade, sim, de encarar essa realidade, que é o demônio, né? Um ser criado por Deus, né? Quis ver na sua própria natureza a razão de sua existência, né? Um poder que já tinha dentro dele e agora quer convencer os homens a serem assim. Esse livro Conjuração Anticristã, gente, eu acho que todo católico deveria ler, sabe? Ele é uma revelação, ele realmente, como diz a contracapa dele, é uma profecia de 1910, mas a gente vê com clareza, quando você começa a ler, assim, eu estou na página 50, são 700 páginas, você começa a ler, você parece que já entendeu tudo. Eu quero ler só alguns trechinhos para vocês, para a gente começar a falar do livro do vídeo do Padre Duarte Lara, que inclusive 2 coisas ele cita de muito importante. Ele dá alguns alertas, alguns conselhos sobre o que nós devemos fazer com as portas da instituição do poder global, né, ou do globalismo que está, através dessa doença, fazendo um pequeno teste para já dar os primeiros passos na instituição desse governo mundial, segundo ele. E ele também fala de umas aparições de Nossa Senhora em que ele teve uma confirmação por uma graça extraordinária dele, aparições de Nossa Senhora que não são muito populares, 2 jovens venezuelanos, e uma dessas aparições Nossa Senhora diz que o anticristo já existe, já está no meio de nós, ainda não foi revelado. Essa pessoa já existe e está para ser revelado. Então, segundo o Padre Duarte Lara, nós estamos à beira da conclusão, já nos sinais do fim dos tempos, mas à beira da conclusão dessa etapa no mundo, né? Da vinda de Cristo, dessa vinda gloriosa de Cristo. Então, se você lê Monsenhor de Laussos, gente, assim, é fantástico, porque eu comecei a ler esse livro e hoje veio o vídeo do Padre Duarte Lara, então assim, eu quero ser esse canal também, eu quero divulgar esse vídeo dele, porque o que vem pra mim, vem pra vocês, né, que estão me ouvindo. Então vamos lá. Quando ele começa a falar das 2 civilizações, da civilização pagã e depois veio a civilização cristã, que perdurou até a Idade Média, né, que aí vieram se sensibilizar essas liberdades humanas que a gente sabe que o cristianismo não prega, ele prega a liberdade em Cristo, através de Cristo, não a liberdade através de você mesmo. Você é um ser instável, se engana facilmente, é um ser que realmente não sabe como ser feliz, tanto é que quando o homem busca a felicidade por ele mesmo, dificilmente ele vai encontrar, ele só vai encontrar em Deus. Isso se prova como fato, não mais como teoria, né? A gente sabe que o mundo hoje vive uma depressão muito séria, né? E isso vem muito pelos costumes decadentes que os homens estão praticando, a gente sabe disso. E essa, vamos dizer, essa vontade do homem se voltar para ele mesmo, né? Fugir das regras cristãs, que são regras sim, mas são regras para a nossa felicidade, para o nosso bem, são regras que nos protegem de uma falsa liberdade que na verdade nos escraviza as coisas desse mundo. A gente sabe bem pela vivência, pela alegria de ser cristão que a gente tem, né? Que é diferente da alegria do mundo. Ela foi se desenvolvendo até que ocorreu a reforma de Lutero, que ele chama de reforma com R maiúsculo, e a revolução com R maiúsculo, que é a Revolução Francesa. Que uma coisa puxou a outra,
né? E que essa vontade do homem de se voltar para os leitores clássicos, filósofos gregos, e tratar a era medieval como era obscurantista, que fez voltar ao paganismo. Então eu queria comentar aqui 2 trechos. No capítulo 5, ele diz assim, que com a conclusão deste livro, já no início, de cara ele diz que esse livro demonstrará todo o movimento imprimido à cristandade pela Renascença, que é esse marco, né, desse retorno ao paganismo, pela reforma, que eu falei, e pela revolução. É um esforço satânico para arrancar o homem da ordem sobrenatural estabelecida por Deus, na origem e restaurada por nosso Senhor Jesus Cristo, e confiná-lo ao naturalismo, né? É ter a natureza como um Deus, a sua própria natureza, o seu próprio eu, suas próprias vontades, seu próprio prazer, e a natureza assim como ser criado por Deus, mas uma divindade natural. Aí você vai para, como a gente vinha falando, o hinduísmo, panteísmo, você vai em todas as crenças ancestrais que tem a ver com isso. Para quê? Na verdade, uma fuga de Deus, né? O homem em fuga de Deus, né? Em busca da felicidade por ele mesmo, que é o que a gente está falando no início desse vídeo. Então, como tudo era cristão, na Constituição Francesa, tudo deveria ser destruído, moldar um povo novo, refazer o próprio homem. E nessa pegada é que se desenvolveu o globalismo. É isso que a gente tem que ter bem em mente, né? Isso é um projeto que vem sendo desenvolvido por quem? Por um único ser, que é o demônio. Então é importante identificar, e é por isso que eu pego o Padre Exorcista para juntar aqui nesse vídeo com o Monsenhor de Laços, porque o Monsenhor identifica muito bem a ação demoníaca nesses 3 momentos da história, né? A revolução, né? A reforma e a renascença, os 3 R's: renascença, reforma, revolução. A renascença, o período que trouxe a modernidade, que a gente vive hoje, ao paganismo; a revolução, a reforma, que é a destruição dos valores cristãos para um falso valor cristão do protestantismo; e a Revolução Francesa, que vem instituir aí 3 filosofias maléficas, que ele chama de 3 venenos na ordem intelectual, que vamos dizer que esse fermento que do Monsenhor de Lasso chama de galicanismo, jansenismo e filosofismo. Então eu quero ir adiante para a gente começar a falar do vídeo do padre Duarte Lara, só mais alguns trechinhos aqui, agora no capítulo 6, em que o Monsenhor diz a revolução, uma das épocas do mundo. Preste atenção no que ele vai dizer aqui. Vê se não se identifica completamente com o que nós vemos hoje, se realmente não é uma profecia esse livro. Monsenhor cita aqui Brunetière, que a grandeza dos acontecimentos da Revolução Francesa transborda e ultrapassa em todos os sentidos a mediocridade daqueles que creem ser ou que cremos serem seus autores. Ele diz que, na verdade, o autor é o demônio, né? É prodigiosa a desproporção entre a obra e os operários, né? Os operários não teriam capacidade de desenvolver isso, né? Essa bomba atômica com efeitos catastróficos, bobear, nem pensaram nisso, né? Então, existe uma desproporção entre a obra e os operários, né? Uma corrente mais forte que eles os arrasta, são inspirados pelo mal, né? Os carrega, fá-los rolar, quebra-os e continua a correr. Ou seja, é atemporal, né? O demônio, esse anjo, Lúcifer, atemporal. Ele passa esses obreiros da Revolução Francesa e segue desenvolvendo esses efeitos, porque a gente está vendo hoje, né? Uma civilização decadente, triste, né? Desvirtuada dos seus valores mais íntimos humanos, a título de buscar novos direitos humanos, como o padre Duarte Lara fala no vídeo dele. Mais um trechinho, ele diz que o que parece à primeira vista na Revolução, o que de Maistre, né, que é outro autor que ele está citando aqui, né, Mestre, né, M-A-I-S-T-R-E, gente, deve ser francês, né, viu nela e assinalou desde o dia em que se pôs a considerá-la, e o que nós vemos no presente momento com mais evidência ainda é o anticristianismo, que é o que eu venho dizendo, né, que a Renascença abriu essa porteira. A Revolução consiste essencialmente na revolta contra Cristo, a Revolução Francesa. E mesmo na revolta contra Deus, mais ainda, na negação de Deus. É o que nós vemos hoje, a negação de Deus. Seu objetivo supremo é privar o homem e a sociedade do sobrenatural, né? Esse não é o que essa filosofia hindu queria pregar, né? O que a gente vem falando nos vídeos anteriores, né? O bem-estar do homem, que é o que importa, né? Se desprender desse mundo, mas através do próprio homem. Não existe essa conexão direta com Deus pessoal, né? A pessoa, especialmente seu Filho Jesus Cristo.
A palavra liberdade na boca da revolução, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Não tem outro significado senão, presta atenção, liberdade para a natureza humana ser dela. Não ser de Deus, a nossa natureza não pertence a Deus, não vem de Deus, não tem uma fonte. É o próprio homem a fonte da sua natureza, então ele dita as regras da sua própria natureza, o que é bom e o que é mal para ele, né? Sereis como deuses, né? Então, como Satã quis se pertencer, o demônio quis isso para ele, ele quis que ele se bastasse, quis ser o Deus. Por isso São Miguel quer dizer, né? São Miguel Arcanjo que combate o demônio com seus anjos, quem como Deus, né? Então, Satã quis pertencer a ele mesmo. E isto, como explicaremos mais adiante, por isso que eu estou correndo com esse livro, que cada vez fica mais interessante, por instigação de Lúcifer, que quer recobrar a supremacia que a superioridade de sua natureza lhe dava sobre a natureza humana. Um anjo está acima da natureza humana. Então ele quer confirmar, recobrar essa supremacia, porque o homem se ligando a Deus não está meramente humano. Ele é um homem, como diz aqui Monsenhor, deificado, é um homem ligado a Deus. Então ele quer recobrar essa supremacia. Ele só quer você porque em você tem Cristo. Se você não tiver Cristo, não tem problema, vai mexer contigo. Ele vai mexer contigo se Cristo estiver em você. E da qual ele, Lúcifer, foi despojado pela elevação do cristão à ordem sobrenatural. Então, o ponto final de tudo é quebrar a ordem sobrenatural das coisas. E é por isso que J. de Mestre justissimamente caracterizou a revolução com a palavra satânica. Sem dúvida, a Revolução Francesa percorreu um período cujos momentos não são semelhantes entre si. No entanto, o seu caráter geral não variou, que eu falei, né? Lúcifer é atemporal, né? E mesmo no seu berço, ela provou o que devia ser. Há na Revolução, aspas, né? Um caráter satânico que a distingue de tudo que já se viu e talvez de tudo que se verá. Ela é satânica na sua essência. E a face mais moderna dessa revolução é o globalismo. E aí eu quero ir para esses vídeos do padre Duarte Lara, eu vou deixar eles na descrição do vídeo. Por favor, ouçam esses vídeos. É o que eu peço para vocês aqui no canal. Ouçam. No primeiro, não está nem no canal do padre Duarte Lara, eu vou colocar o link, mas ele está no canal, acho que é Combatentes contra o Mal, Livrai-nos do Mal, Livrai-nos do Mal, acho que é o nome do canal. Eu não achei no canal do padre Duarte porque não está escrito com esse nome lá. Que chama Pergunte ao Exorcista, ele está na Canção Nova, né, respondendo umas perguntas e diz: Jesus está realmente voltando? Então o padre Duarte aí conta, né, que na visão dele, né, na ligação que ele teve com essa visão da Virgem Maria, ele recebeu uma graça especial da Virgem Maria, através da revelação desses dois jovens venezuelanos, é uma aparição que não é muito conhecida, e ele cita muito en passant ela, esse vídeo é muito curto, tem só 5 minutos, e ele diz que isso ajudou, o que ajudou a perceber essa conjuntura atual, desses sinais do tempo, da presença do anticristo já em nós, foi a própria Nossa Senhora que falou isso. E durante essa aparição, ele recebeu essa graça extraordinária de que essas aparições eram verdadeiras. E daí ele buscou atender os pedidos que a Virgem Maria fazia, das orações, da leitura da Bíblia, né? Direcionada para essa situação. E aí a finalidade dessas aparições, ele diz que é nada mais, nada menos do que não é entrar em pânico, não é nada, mas é preparar a humanidade para a volta de Jesus. O anticristo não se manifestou, mas já está entre nós, já está vivo. Olha que alerta importante, né? É uma visão mística de um sacerdote, um outro Cristo. Se não é para nos alertar, para que seria um padre exorcista? Né? Se não fosse algo de Deus, só poderia ser do mal, é impossível ser do mal. Então é por isso que eu dou toda a credibilidade e faço esse vídeo, porque o padre Duarte Lara tem N testemunhos de combate ao mal. Nós deveríamos prestar muita atenção no que ele fala. E ele cita, né, que um dos sinais é essa maior frequência das catástrofes naturais. Agora, preste atenção, esse vídeo é de outubro do ano passado. 2 meses depois, acho que foi em dezembro ou novembro, tem-se notícia de que em novembro ou até outubro mesmo, a China já estava com o coronavírus circulando. Então, preste atenção na pontualidade desse vídeo que ele fez, né? Passando para o vídeo de hoje, que é o que mais me preocupa, porque o padre Duarte Lara começou a dar conselhos práticos de como devemos viver esse tempo, né? E eu quero começar assim pelo final, porque no final ele vai dizer que haverão momentos difíceis quanto à assistência religiosa.
já estamos vivendo esse momento. Eu, pelo menos, estou há meses sem a comunhão, né? Eu consegui uma confissão antes da Páscoa, mas procuro me manter em estado de graça, porque sei que é difícil. E eu acho que essa é uma missão de todos nós que queremos fazer parte desse combate, porque se a gente sair do estado de graça, vai ser difícil, né? Retomar, em alguns lugares, especialmente aqui na minha cidade, por exemplo. Devemos ler a Bíblia, interpretar, né? Ler a Bíblia aos olhos dessa situação, como ele nos ensinou, né? Através dessas revelações privadas que ele teve, por isso acompanhe o canal, porque ele vai fazer outros vídeos em que nós vamos reconhecer esses sinais nos fatos atuais. Não devemos negar a fé, tá? Então eu estou começando pelo final. Não devemos negar a fé, devemos nos manter firmes, diz ele. Custe o que nos custar. E Deus ajudará seu povo, mas manda que nos preparemos. Deus sempre esteve caminhando com o povo, disse ele. Mas não precisamos ficar sentados esperando o maná cair do céu, né? Porque uma das coisas que ele diz, né, que é uma das maiores preocupações que ele vê, é que essa crise financeira vai detonar uma crise dos alimentos. E as grandes cidades que não produzem seus próprios alimentos, que compram do interior, vão ter um caos muito agravado, né? E especialmente porque a violência vai se desdobrar nesses tempos, né? Por a falta de alimentos, a escassez vai causar violência, né? Haja visto o que tem acontecido na própria Venezuela, onde vem essas aparições, né? Curioso também isso. Então, ele começa dizendo, né? Agora voltando para o início do vídeo dele, que essa figura desse poder global, né? Que tem esse anticristo por trás, né? Do globalismo lançar o caos para depois se impor. Então, lançado o caos, especialmente o da saúde, como nós estamos vendo hoje, se criarão regras que deverão ser impostas a todos. Ele cita duas coisas que vão marcar esse tempo: o uso do chip nos seres humanos e uma moeda única para controlar as instituições financeiras do mundo. Então, aí ele já começa a dar, vamos dizer, os conselhos dele. E aí que eu vejo toda a inspiração, porque você vê com que peso ele está falando isso. Você sente um vídeo de 40 minutos, mas você sente vamos dizer, a gravidade no olhar, no modo de falar dele. Ele ainda diz o seguinte: eu não quero criar pânico, mas eu senti o céu me cutucando para fazer esse vídeo. Você pode reparar que os vídeos dele demoram para acontecer. Ele não faz vídeo direto, né? Então ele publica algumas coisas, algumas palestras que ele dá. Mas preste atenção, uma das dicas que ele dá: buscar a nossa sustentabilidade de alimentos, para que possamos passar por esse tempo que a gente não sabe quanto vai durar. Então ele dá a ideia de se criar comunidades no interior, de sair dessas cidades e voltar para a terra. Quem tem condições de fazer isso? Quem tem condições de trocar um apartamento por uma casa num lugar mais afastado, que faça. E ele diz que por conta da violência que irá acontecer, deveria se pensar em comunidades, especialmente cristãs, em que houvesse até um sacerdote presente nessa comunidade, que produzissem cada um como se vivia antigamente, né? Cada um fizesse um tipo de produção e todos vivessem em conjunto. É muito curioso, né, que nos Atos Apóstolos, Jesus vivia, os apóstolos começaram a viver com as coisas em comum, né, não o comunismo que se prega, né, não esse materialismo comunista e ateu, não é isso, mas é a divisão, né, o se sustentar um ao outro, né, o se dar as mãos um ao outro, e que essa assistência religiosa seria muito propícia. E diz assim: olha, eu não estou dando aqui uma ideia fácil, eu estou pensando isso como poderia ser, né, então esse voltar para o interior, voltar para lugares que tenham água potável, por exemplo. Então ele vai dando essa ideia. Outra coisa que ele diz como uma dica é se desvincular de dívidas com o sistema financeiro, onde o mal está muito vinculado. Então uma das coisas que a gente tem que pensar é que o mal age através do dinheiro, né? E esse caos que ele diz que está sendo provocado agora por essa doença, que ele diz que não é ocasional, é uma doença preparada que vai piorar, né? Ela vai ter mutações ou vão surgir outras piores que ela. Ele diz que essa doença é só um aperitivo. Gente, pro padre Duarte Lara falar uma coisa dessa, vocês têm que acompanhar ele pra vocês entenderem por que eu tô fazendo esse vídeo dessa forma. Para ele dizer isso, como você tem que agir, não deixar seu dinheiro preso em instituições, não se prender em instituições financeiras, não se subjugar em instituições financeiras, é para parar e pensar. E nessa mesma vertente ele diz não ter seus meios econômicos vinculados a uma poupança. Os ovos todos no mesmo cesto, ele usa essa expressão, né? Não dá tudo que você tem para um lugar só, você vai ficar amarrado naquele lugar. Que o certo é investir em ativos, né? Em coisas reais, né? Vamos dizer, campos, terrenos. Até ele usa o exemplo das galinhas, porcos, plantações, pomares,
né? Que investir em, por exemplo, ouro, metais preciosos, são coisas que você não ingere, né? Você não sobrevive com isso, você vai ter que trocar isso. Então ele dá essas ideias de uma vida mais rural, né? Uma vida e pensando nisso, ele diz assim, até porque para você comer uma batata, você vai ter que plantar e esperar a batata crescer. Então ele está dizendo assim, vão se preparando, né? Vão se preparando, vão pensando em soluções nesse sentido que eu estou dando. Ele disse: haverá momentos difíceis quanto à assistência religiosa, mais uma vez ele falou isso, né? E assim, ele não fala muito mais, ele dá algumas dicas, ele mesmo fala ponderando, ele não tem isso anotado em lugar nenhum. Então, eu quero pedir para vocês, antes de terminar esse nosso vídeo aqui, né, que ouçam Padre Duarte Lara. Ouçam, por favor, esses vídeos que eu vou colocar aqui na descrição. Pensem sobre isso para a vida de vocês, porque vamos ter tempos difíceis pela frente, sabe? Quando um sacerdote fala da forma como ele fala, por ser a pessoa que ele é, nós devemos ouvir. E eu queria ajudar ele a divulgar essa luz que ele recebeu. Certamente é uma luz para a igreja inteira. Fiquem com Deus e nunca esqueçamos que Maria diz, né, nas aparições de Fátima, que no final o Imaculado Coração dela triunfaria e assim será. E Jesus Cristo vive e é o Rei do Universo, nunca vai nos abandonar. Fiquem com Deus, rezem um terço e práticas de oração são a nossa paz nesses tempos, né? Até mais.